Oi, galerinha desbravadora, tudo bem com vocês? Vamos então para a continuação da especialidade de nutrição. Então, vem comigo! O requisito 5, então, da especialidade, ele pergunta o que é uma dieta balanceada. Então é o seguinte, uma dieta balanceada é aquela dieta que provê para o organismo nutrientes essenciais, vitaminas e minerais que são necessários para manter as células, os tecidos e os órgãos do nosso corpo. Eles são importantes para manter o nosso corpo funcionando, para funcionar tudo corretamente e perfeitamente. Então uma dieta balanceada, ela é aquela que provê tudo que a gente precisa para o nosso corpo ficar bem. Agora o requisito 6 da especialidade, ele pergunta então sobre 3 tipos de dietas: ovo-lacto-vegetariano, ovo-vegetariano e vegetariano estrito. Então é o seguinte, o que é ovo-lacto-vegetariano? É aquela dieta que a pessoa ela não consome nenhum tipo de carne, nem frango, nem peixe, nem frutos do mar, principalmente carne vermelha. Mas essa pessoa ela consome laticínios e os ovos, então ela consome tudo aquilo que é derivado de leite, mussarela, queijo, o leite, iogurte e tudo aquilo que tem de ovo, ovo frito, ovo cozido, entenderam? Então agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de um prato ovo-lacto-vegetariano. Então, pessoal, aqui vocês podem ver, olha, é um prato que dá o exemplo de dieta ovo-lacto-vegetariana. A gente tem o arroz, temos o feijão, temos brócolis, couve-flor, tomate, que são alimentos que a gente precisa ter na nossa alimentação todos os dias para manter o nosso corpo saudável. Temos também aqui o ovinho, né? E batatinha com queijo, e que a pessoa ainda consome. Então, esse prato aqui é um exemplo de dieta ovo-lacto-vegetariano. Lembrando que o ovo-lacto-vegetariano é alimentos, ovos e laticínios, derivados do leite, tá bom? Só isso. Ah, mas se você fala assim, você não come carne, mas come peixe, então não é ovo-lacto-vegetariano. Ovo-lacto-vegetariano não come nenhum tipo de carne, nem branca nem vermelha, ok? A próxima dieta é ovo-vegetariano, ou seja, a pessoa também não come nenhum tipo de carne, nem carne branca nem vermelha, então sem frango, sem carne vermelha, sem peixe. Também não consome nada de laticínio, ou seja, não consome leite, iogurte, nada disso, mussarela, queijo, mas ela consome ovos, ok? Então eu vou mostrar para vocês um exemplo de um prato ovo-vegetariano. E aqui a gente tem então um exemplo de um prato ovo-vegetariano, que é o macarrão com brócolis e couve-flor e o ovo cozido. Então, a dieta não tem nenhum tipo de carne, nem nada de queijo, mas tem ovo cozido. Lembrando que esse é apenas um exemplo. O prato ovo vegetariano pode ser arroz, feijão e ovo, arroz, feijão, batata e ovo, macarrão e ovo. É apenas aquela dieta em que a pessoa não come nenhuma carne vermelha, nem queijo, mas consome ovos, tá bom? E por fim, nós temos o vegetariano estrito, que é aquela pessoa que ela não consome nenhum tipo de carne, nada, nem peixe, carne vermelha, frango, nada, nem derivados de carne, nem laticínios, ou seja, nada de leite, nem ovos em sua alimentação. Ou seja, o que ela come? Ela come frutas, verduras, legumes e carboidratos que não possuem leite ou ovos em sua composição, ou seja, pão sem leite, sem ovo, todos esses alimentos que não possuem leite e ovo. Então é aquela pessoa assim bem saudável e que cortou todas essas coisas da sua alimentação. Então vem aqui que eu vou mostrar para vocês um exemplo de um prato de vegetariano estrito. Então olha só, aqui nós temos um exemplo de um prato para vegetariano estrito. Temos o arroz, temos o feijão, temos batata e temos bastante salada. A gente tem brócolis, couve-flor, pepino, tomate. Então, assim, a pessoa, ela varia bastante. Muita gente fala assim, nossa, vegetariano não come nada. Mentira, vegetariano come muito bem. Nós temos diversas verduras, legumes e frutas e alimentos que a gente pode ingerir que fazem muito bem para a nossa saúde. Então, a carne,
o leite, o ovo, não existe só isso de alimento. Olha só, aqui é um prato de vegetariano estrito e você acha que tá vazio o prato? Não, ele tá cheio de coisa. E tem outros alimentos que a gente poderia ter colocado aqui. Poderia ter colocado cenoura, berinjela, beterraba, um monte de outras coisas aqui. Então, esse é um exemplo, tá bom? Agora uma curiosidade para você, desbravador. Você já ouviu falar de vegano? Você sabe o que significa vegano? Vegano é o seguinte, é aquele tipo de pessoa que ela não consome carne, nada de carne, não consome ovos, não consome nada de laticínio, então esquece leite, esquece queijo, iogurte, não consome nada de origem animal em sua alimentação e também não consome nada de origem animal em seu dia a dia, ou seja, ela não compra nenhuma roupa que seja de origem animal, que seja de couro, por exemplo, de pena, de pelo. Ela não consome nenhum cosmético de beleza que seja de origem animal. Então, assim, se você não sabia, existem muitos, a maioria dos cosméticos, eles são de origem animal. E existem algumas marcas de cosméticos que são veganas. Então, você encontra na própria embalagem escrito que é vegano. Aqui, por exemplo, se você quer uma maquiagem que seja vegana, um produto de beleza, você tem que olhar se no produto está escrito. Que nem aqui a gente tem um exemplo dessa base que eu uso e ela é vegana, ela não tem nada de origem animal. E você pode ler aqui que ela é vegana e aqui atrás também, ó. E essa linha de produtos é bem legal porque ela tem vários produtos, ela tem corretivo também e outros produtos, todos veganos. A pessoa vegana, ela também não procura nenhum entretenimento de que tenha animais que possam sofrer algum maltrato. Então é uma pessoa que ela evita qualquer coisa que seja relacionada ao maltrato dos animais. Então, se um produto tem origem animal, ela vai evitar porque maltratou o bichinho, não é certo. Então, ela tem esse estilo de vida, o vegano. Então, o vegano não é aquela pessoa que apenas não se alimenta de nada de origem animal. É aquela pessoa que, além da alimentação não ter nada de origem animal, ela também, em sua vida, ela não consome nada. Em qualquer aspecto de sua vida, ela não consome nada de origem animal. E o requisito 7 da especialidade, ele pergunta então o nome e a função de algumas vitaminas e pede para dar alguns exemplos de alimentos que possuem essas vitaminas. Então a primeira vitamina é a vitamina A. O nome dela é retinol. A vitamina A, ela atua sobre a pele, a retina dos olhos e as mucosas, e ela aumenta a resistência aos agentes infecciosos. Ela também garante o funcionamento dos órgãos reprodutivos e por ser um antioxidante, ela também previne, o envelhecimento precoce e ela também ajuda a prevenir o câncer. Aqui, como vocês podem ver, nós temos alguns exemplos de alimentos que possuem vitamina A. Nós temos, por exemplo, aqui o mamão, o tomate, ele também possui bastante vitamina A, a gema do ovo, então o ovo cozido, principalmente o ovo cozido que é mais saudável, a gema dele possui vitamina A e o brócolis. Então, mamão, tomate, gema de ovo e brócolis são alguns alimentos fontes de vitamina A. A vitamina B1 possui o nome de tiamina. Ela auxilia no metabolismo dos carboidratos. Ela também favorece a absorção de oxigênio pelo cérebro e equilibra o sistema nervoso e assegura o crescimento normal da pessoa também, do indivíduo. Alguns alimentos que são fontes de vitamina B1 são, aqui vocês podem ver, como fonte de vitamina B1, os legumes verdes, como aqui, por exemplo, nós temos o brócolis. De novo aqui o ovo, a gema do ovo, ela é rica em vitamina B1. As carnes também são ricas em vitamina B1, então aqui a gente tem um exemplo do frango. E os cereais integrais, então aqui a gente tem um exemplo da aveia. Então esses são alguns alimentos que possuem a vitamina B1. Vitamina B2 ou riboflavina. Ela também faz parte das vitaminas do complexo B
e ela conserva todos os tecidos do nosso corpo, principalmente os tecidos do nosso globo ocular. Ela pode ser encontrada principalmente no leite e seus derivados, mas também existem outros alimentos que possuem a vitamina B2, como vocês podem ver. Então, alguns alimentos fontes de vitamina B2: o queijo, que é um alimento, derivado do leite, os alimentos folhosos verde, então aqui o brócolis, e o ovo de novo. Então, esses são alguns alimentos que possuem vitamina B2. Vitamina B6 ou piridoxina. Essa vitamina ela é encontrada com maior frequência em alimentos de origem animal, como carnes e principalmente em leite e ovos, mas também existem outros alimentos de origem vegetal que possuem também a vitamina B6. E ela tem a função, ela permite a assimilação das proteínas e das gorduras. Então aqui nós temos 3 alimentos que são fontes de vitamina B6: a banana, a aveia e batata assada. Vitamina B12, o nome dela é cobalamina. Essa vitamina, ela colabora na formação dos glóbulos vermelhos e na síntese do ácido nucleico. Ou seja, ela ajuda a manter as células vermelhas do nosso sangue saudáveis e também ajuda a manter o nosso metabolismo do sistema nervoso saudável, reduz os riscos de dano em nosso DNA e é boa para os nossos músculos. Então aqui alguns alimentos fontes de vitamina B12. Nós temos o salmão, temos aqui o ovo de novo, frango e o leite desnatado. Vitamina C, o nome dela é ácido ascórbico. A vitamina C, ela conserva os vasos sanguíneos e os tecidos do nosso corpo. Ela também ajuda na absorção do ferro, aumenta a nossa resistência a infecções. Por isso que quando você tem uma época de gripe na sua cidade, o seu papai e a sua mamãe falam assim: filho, tem que tomar laranja, tem que tomar vitamina C. É para evitar justamente você ficar resfriado, porque a vitamina C, ela ajuda então a prevenir as infecções. Ela favorece também a cicatrização e o crescimento normal dos ossos. Olha só quanta coisa a vitamina C ajuda. Então, vamos ver quais alimentos são fontes de vitamina C? Então, aqui nós temos o exemplo do abacaxi, caju, tomate, brócolis e morango. Todos esses alimentos são fontes de vitamina C. Vitamina D. O nome dela é ergocalciferol. Essa vitamina, ela fixa o cálcio e o fósforo em nossos dentes e ossos. E ela é muito importante, tanto para crianças, gestantes e mães que amamentam, para poder ajudar no fortalecimento e crescimento dos ossos. Então, alguns alimentos que são fontes de vitamina D: leite, salmão, ovo e queijo. Vitamina E. O nome dela é acetato de tocoferol. A vitamina E, ela funciona no metabolismo, então, das proteínas e dos carboidratos. Essa vitamina, ela também é muito importante para fortalecer o sistema imunológico, principalmente dos adultos, que ela tem uma forte ação antioxidante. Alguns alimentos, então, que são fontes de vitamina E são o mamão e o ovo, são alimentos que têm bastante vitamina E. No entanto, existem outros alimentos que possuem menor quantidade de vitamina E, que é o caso da banana, da maçã e do brócolis. Vitamina K ou vitamina de potássio. Essa vitamina, ela é essencial para que o nosso organismo então produza a protombrina, que é uma substância que ela é indispensável para a coagulação do nosso sangue, ou seja, para quando a gente se machucar, o nosso sangue coagular e formar aquela casquinha para a gente não ficar perdendo sangue, entendeu? Alguns alimentos fontes, então, dessa vitamina K são os seguintes. Nós temos como exemplo, então, o frango, o pepino, principalmente, pepino com casca, o brócolis e a cebola.
Então, esses alimentos são fontes de vitamina K. Então, pessoal, agora o requisito 8 da especialidade, ele pede, então, para explicar as funções de alguns minerais que nós precisamos para o nosso corpo e também citar alguns alimentos que são fontes desses minerais. Ferro. O ferro, ele atua na formação da hemoglobina. Se você não sabe o que é hemoglobina, nós temos aqui no canal a especialidade de sangue e defesas do corpo. Aqui do ladinho, ó, vocês podem clicar para ver e fazer a especialidade, muito legal. Mas a hemoglobina, ela é o pigmento do glóbulo vermelho, ou seja, da hemácia, que transporta o oxigênio dos pulmões para os tecidos do nosso corpo. Então, o ferro, ele é extremamente importante para a formação dessa hemoglobina, que é muito importante para o nosso corpo. Alguns alimentos, então, que são fontes de ferro são... Então, nós temos como exemplo, então, de alimentos fontes de ferro, a gema do ovo. Então, ó, olha quanta coisa a gema do ovo é importante, hein? A gema do ovo, feijão carioca, cereais, aqui a gente tem o exemplo da aveia, e os peixes, nós temos um exemplo aqui, salmão. Iodo. O iodo, ele regula o funcionamento da glândula tireoide e ativa também o funcionamento cerebral do nosso corpo. Alguns alimentos, então, fontes de iodo são os peixes, que a gente tem aqui o exemplo do salmão, cebola e alho. Cálcio. Ele ajuda a manter a forma e os ossos do nosso corpo saudáveis. Ele atua também no mecanismo de coagulação do nosso sangue, além de controlar, então, os impulsos nervosos e as contrações musculares do nosso corpo. Como exemplo, então, de alimentos fontes de cálcio, nós temos a pera, aveia e brócolis. Sódio. O sódio, ele mantém a pressão arterial e o excesso de cloro, então, destrui a vitamina E e reduz a produção de iodo. Como alimentos, então, fontes de sódio, nós temos a azeitona, o salmão, peixes, né? O arroz e queijo. Potássio. Ele atua juntamente com o sódio, regularizando então as batidas do nosso coração e o sistema muscular. Alguns alimentos então que possuem potássio, nós temos o exemplo da banana, aveia, morango, tomate, a batata, principalmente se ela for com casca, e o frango. Flúor. Ele previne a dilatação das veias, a pedra na vesícula e algumas paralisias. Ele participa também de forma direta na formação dos ossos e dos dentes. Ele protege também os dentes de cáries dentárias. E a necessidade de flúor, ela é muito pequena para o nosso organismo. Então, assim, é recomendado para grávidas e crianças durante a formação da segunda dentição. Nós temos o peixe, que é o salmão aqui, alho e cebola. Zinco, ele atua na síntese das proteínas. Como exemplo de fontes de zinco, nós temos o leite, ovo e feijão. Então, pessoal, esse foi o último mineral da nossa lista. Nós vamos parar a especialidade por aqui, então fiquem ligados nos próximos vídeos para terminar a especialidade de nutrição. Tchauzinho!